Vamos lá, irmãos. Tomando seu lugar. Nossa aula de Teologia Sistemática 1. Eu vou começar orando então agora para que o nosso tempo seja dirigido pelo Senhor. Você pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela graça e obrigado porque o Senhor recebe a nossa adoração. Obrigado pela mensagem que já nos alcançou e que nesse momento de estudo da sua palavra sejamos edificados, ensinados, ó Pai, que possamos continuar enxergando que o Senhor se revelou a nós de formas tão claras, ó Pai. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós estamos estudando então Teologia Sistemática 1, lembrando que a definição de teologia é a definição do próprio Deus, né? De forma geral, o Deus aqui, o Deus Trino e a sua revelação a nós e o Deus Trino e a organização dos assuntos relacionados a esse Deus, um estudo a respeito do ser Deus. E o ser de quem é esse Deus, né? E nós vimos a semana passada que nós estamos estudando nesse semestre Bibliologia e Teologia. E lembrando que quando falamos de teologia, nós não estamos falando dessa teologia, mas agora é estudo do Deus Pai, dentro da teologia geral, certo? Isso está claro? Nós começamos bibliologia falando de teologia sistemática, também relembrando um assunto que é importante entendermos. A teologia sistemática é a organização, é como se nós pegássemos um arquivo. Deus ele é tremendo e os assuntos que se remetem, ou que se falam sobre Deus são muitos na própria Escritura. Então a teologia sistemática é como num grande arquivo, organiza esses assuntos por gavetas, o que a Bíblia fala sobre o Pai, o que a Bíblia fala sobre o Filho, o que a Bíblia fala sobre o Espírito, o que a Bíblia fala sobre salvação, o que a Bíblia fala sobre o homem, o que a Bíblia fala sobre pecado, o que a Bíblia fala sobre... E aí vai. Cada uma dessas gavetas são um estudo dentro da teologia sistemática. Então quando você ouve, nós teremos uma conferência e falaremos sobre escatologia, você como aluno de teologia agora, entende que nós estamos falando de um assunto dentro da teologia sistemática, certo? A teologia bíblica, ela trata de assuntos relacionados ao estudo de Deus dentro dos livros da Bíblia. E a semana passada nós falamos um pouco mais sobre isso. Existem outras vertentes, isso ganhou um nome próprio. Por exemplo, teologia bíblica foi um movimento da década de 40 que tinha relação com um confrontar ao liberalismo teológico, teve os seus... Não é disso que a gente está falando. A teologia bíblica é o estudo da teologia, o estudo de Deus dentro dos livros da Bíblia. Por exemplo, nós estamos estudando agora pela manhã que livro da Bíblia? Josué. Então nós estamos estudando pela manhã a teologia bíblica de Josué. Hoje nós enxergamos em Raabe a graça de Deus. Isso faz parte da teologia, alcançando uma mulher indigna e colocando-a aonde? Na genealogia de Jesus. Dentro da história de Raabe, nós teríamos explicações dentro de raamatologia, teríamos explicações dentro de antropologia, e dentro da própria teologia, olhando sobre esse Deus que alcançou teriologia. Entendem a diferença? É o prisma, é a cosmovisão que se assume, é a organização que se assume. Então aqui nós estamos estudando e organizando a teologia sistemática. Outro ponto importante de observarmos juntos é que a teologia, ela tem as respostas nela mesma. A filosofia será útil no processo de explicar algumas questões, porque, por exemplo, dentro da filosofia nós temos a lógica, e nós chegaremos a lógicas conclusivas, por exemplo, pelo que a palavra de Deus nos coloca. Em algumas situações, a lógica será dedutiva, mas dentro da dedução, existem aspectos que ficam obscuros e cabíveis somente a Deus. Ele diz que aquilo que está encoberto cabe
a Ele. E o perigo dentro da teologia é quando nós usamos a lógica para responder aquilo que Deus não responde. Quando nós colocamos pontos finais e quando nós colocamos verdades absolutas em questões que Deus não fala com clareza. Alguns aspectos dentro da teologia, eles são abstratos. Por exemplo, um desafio para você agora. Eu quero ver quem encontra nas Escrituras primeiro um versículo que fale: o Deus Trino nos ama. Onde tem a palavra trindade de Deus Trino? Vai lá, quem acha primeiro? Vai lá, folheia a Bíblia aí. Não tem? Mas a gente não está estudando. Se não tem na Bíblia, como é que a gente vai estudar isso? Isso tem relação com a lógica. A gente usa a filosofia nesse momento, entendendo que existe, num estudo acurado das Escrituras, dentro da teologia, você percebe que existe um Deus que se revela a nós, e Ele se revela mostrando ser um Deus trino, no olhar da perspectiva humana. Essa revelação proposicional de Deus mostra quem Ele é através de conceitos que as Escrituras nos apresentam. A Trindade, ela é clara nas Escrituras. Ela é clara. O Filho diz que é Deus. Eu amo João 8, quando os fariseus começam a discutir com Jesus e falar quem era ele. Eles falam sobre Abraão, o pai, o ancestral. E aí Jesus olha para eles e fala o quê? Antes que Abraão existisse, pá! Aquilo é fantástico. Jesus é Deus. O Espírito Santo, eu vou, mas eu envio, João 14, eu envio o Consolador. O Consolador está conosco. A Trindade, dentro de uma lógica conclusiva, é clara dentro da teologia. Mas grave, o problema surge quando nós O problema surge quando nós então usamos a filosofia para trazer respostas dedutivas relacionadas àquilo que a Escritura não diz com clareza. O nosso papel não é dar pontos finais ao que Deus deixa em aberto. Está claro? Está claro? Vamos lá. A gente viu a semana passada sobre a revelação de Deus, e aqui eu vou fazer o funil para linkar melhor com o que a gente vai falar hoje. Lembra das duas gavetas relacionadas à revelação? Quais são as duas gavetas? Se você sabe ler, já está no seu nariz. A primeira é revelação geral. A segunda, revelação especial. A revelação geral é: os céus manifestam a glória de Deus, Deus se apresenta pela criação, Deus se mostra a nós quem Ele é, mas a revelação geral não é suficiente levar o homem a conhecer e entender a salvação, o plano redentor. Chega a revelação especial, e resumindo hoje, eu quero chegar na revelação especial, olhando que Deus nos alcançou pela sua palavra, a palavra de Deus de forma escrita. Essa revelação de forma geral, a revelação especial, ela acontece, ela é direcionada primeiro dentro de uma história progressiva, certo? Ela esteve na história, ela demorou séculos para ser concluída. Quando nós falamos em progressão, eu não quero pensar que Deus muda. Algumas heresias ao longo do século, como o marcionismo, o dualismo e outras que diziam, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele mudou, ele percebeu que não dava certo quem ele era no Antigo Testamento, e a progressão não é sobre a transformação de Deus, mas a construção de conceitos dentro das Escrituras que apontam para um Deus que cria o homem de forma perfeita. O homem cai, e desde Gênesis nós temos uma história de redenção apontada, que chega em Cristo. Gálatas diz que na plenitude dos tempos, o homem nascido sobre a lei, o homem nascido de mulher, apontado desde Gênesis, chega para resgatar, e esse plano de redenção será concluído quando em glória estaremos com o nosso Deus. Todas as Escrituras apontam para isso, de forma redentiva. Essa história, ela é progressiva, e ela se encaixa, ela se costura quando olhamos para as Escrituras. Nós veremos ao longo dessas aulas vários tópicos que apontam para isso, a unidade que as Escrituras têm. Ela é existencial, ela aponta para quem Deus é, ela nos mostra quem Deus é, e ela, ao mesmo tempo que ela mostra nos eventos da história esse Deus perfeito, ela mostra através da escrita proposicional, e não somente da letra.
não somente na história da religião, não somente na forma que nós enxergamos do que está escrito, mas em conceitos que apontam a natureza desse Deus. Esse Deus se revela a nós e nos mostra tudo o que nós precisamos pela sua essência. A quem é a sua essência? Através da sua palavra. E não se esqueça, grave isso para a eternidade, a teologia aponta para Cristo. Cristo é a plenitude, e o objetivo do Filho culmina no plano redentor, o plano de nos salvar, o plano de nos alcançar. Por isso a Bíblia foi escrita. A Bíblia não é uma caixinha de promessas para que você fique feliz no dia triste, apesar de fazê-lo. A Bíblia não tem como objetivo maior trazer para você promessas que te tragam garantia de uma vida plena, dizer a nós, não. A Bíblia foi escrita para que nós, 1 João 5, para que nós tenhamos certeza de vida eterna, ponto final. Todo o restante é bônus de Deus para mim e para você, esse Deus gracioso, esse Deus perfeito, esse Deus que nos alcança e esse Deus que realmente se interessa por nós. Então a revelação de Deus de forma especial, ela é apontada principalmente em Cristo e nas Escrituras, e as Escrituras nós veremos a partir de agora, funilando nela, e as próximas aulas, caminhando e enxergando as Escrituras, aspectos relacionados ao que é a Bíblia, como é o cânon, por exemplo, a semana que vem nós olharemos, o cânon, como é que ele foi formado, por que o cânon é da forma que é, nós podemos confiar na preservação, o que nós temos na mão, a autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, como é que eu posso confiar nisso tudo? E isso é com o pé no chão, existe racionalidade nesse processo, mas uma fé no Deus que se revelou a nós pelas Escrituras de forma clara e de forma perfeita. Então hoje nós olharemos dois aspectos, nós abriremos um novo arquivo, fechou o arquivo da semana passada? Agora não está mais lá, o arquivo da semana passada qual era? Revelação de Deus. Aí tinha duas gavetas, quais eram elas? Geral e especial. Vamos guardar esse arquivo? Você vai ter que ter um cabeção, porque toda semana a gente vai pôr um arquivo na sua cabeça, né? Guardou o arquivo 1 lá, vamos criar um novo arquivo agora, relacionado à iluminação e inspiração, ou na ordem escrita ali, inspiração e iluminação. O que é inspiração? Vamos lá. Quem aqui já ganhou bebê? Quem aqui já ganhou bebê? Aí chegou a hora do parto, falavam o que para você? Vamos lá. Faz o que? Inspira aí. Vamos fazer todo mundo junto? Inspira. Mais uma vez. Não precisa. Isso é inspiração, é tomar fôlego, ar para dentro. É ser tomado é tomar ar para dentro de você. Então quando nós, em primeiro lugar agora, caminharmos em cima da inspiração, do que nós estaremos falando? Como a Bíblia, vamos ter dois personagens, ou duas personagens aqui. O autor das Escrituras, então escolhe um autor das Escrituras aqui, sei lá, vamos pensar em Balaão. Quem gosta do livro de Balaão? Não tem na Bíblia, né? Balaão não escreveu o livro. Pensa um autor... Deixa pra lá. Pense um autor bíblico aí. Quem fala um? Oi? Esdras, Paulo. Pode pensar em outros. Moisés, Davi. Aí cada um pensa no seu. Esse é o personagem número 1. Personagem número 2, o Deus Trino. O Deus Trino. Dois personagens. O personagem que você pensou humano é aquele que está sentado. E aí ele ia ganhar bebê. Qual era o bebê dele? As Escrituras. Inspira. Ele foi tomado do quê? Do próprio Deus, escrevendo aquilo que precisaria ser escrito. Preste atenção. Registro histórico da revelação, isso é inspiração. Falando novamente, esses arquivos irão para o grupo, tá bom? Você logo mais receberá tudo isso na sua mão, tá? Mas é o registro histórico da revelação. É a preservação que nós temos daquela revelação que nós vimos, a revelação geral de quem Deus é, na revelação especial, pensando em Escritura. A revelação especial Bíblia revela a revelação especial Cristo.
Ela fala quem Cristo é, mas é o registro histórico da revelação que foi preservado de forma perfeita, de forma inerrante, com toda a autoridade que nós precisamos. É isso que nós temos nas nossas mãos, e nós temos uma definição ali que engloba tudo. As palavras nos manuscritos originais foram divinamente sopradas ou guiadas, de modo que o próprio Deus foi o autor delas. Então, Esdras, inspirado pelo próprio Deus, escreve as palavras do livro nos escritos originais. Por isso, e nós veremos durante esse mês, cuidado com a versão que você usa da Bíblia muitas vezes. Existe um cuidado com os manuscritos que são usados, com a forma com que a tradução é feita, as regras e os princípios que são usados, para que a verdade chegue a nós de forma preservada. E nós cremos que Deus atua nessa preservação. O mesmo Deus que usou e inspirou os manuscritos originais, é o Deus que preserva as escrituras até nós, porque isso é fichinha para Ele. Isso é um detalhe para nós, mas o cuidado que devemos ter naquilo que temos nas nossas mãos. Não é sair usando se a Bíblia serve. Não, um cuidado nas traduções que são usadas. E nós falaremos isso durante as aulas também. Mas nós pensamos aqui que Deus soprou, Deus inspirou, dirigiu os homens, o Esdras, o Moisés, o Paulo, menos o Balaão, a escreverem aquilo que precisaria ser escrito. E, ao mesmo tempo, agora há um paradoxo aqui, talvez choca a nossa mente em alguns momentos. Ao mesmo tempo que Deus sopra e Deus dirige, o que acontece? Quem lê a parte B ali? Ao mesmo tempo... Pode ler bem alto, vai lá, Viviane. Isso aí. Ao longo de séculos, as escrituras foram registradas. Nós temos, isso é fantástico na Bíblia, porque nós temos culturas totalmente diferentes, personagens vivendo em épocas totalmente diferentes. Nós temos nesse processo mudanças linguísticas, nós temos dentro dessa questão a cultura, a religião entre, o contexto religioso, mas as escrituras não perdem o seu link de ponta a ponta. A característica e a personalidade dos autores são usadas. Alguns escrevem de forma mais simples, outros têm uma maneira coloquial mais rebuscada. A sua característica própria é usada na forma de registrar, mas em nenhuma delas se perde a essência, porque o autor é um. Entende? Deus usou homens que foram usados nesse processo para que inspirassem do próprio Deus a registrar a revelação necessária a nós, usando as características desses próprios homens. E como é que a gente pode pensar nesse processo? Algumas questões. Dá para enxergar lá? Será que os escritores bíblicos tinham apenas uma grande intuição para revelar unicamente o que era a palavra de Deus? Será que era um talento natural para escrita? Será que eram gênios religiosos que não erram nada em seus escritos sobre Deus e seu plano? Será que essa experiência é comum e pode ser repetida hoje? Homens que tinham o dom da palavra para sentar lá e escrever tudo aquilo para nós. Como Pedro, que andou perto de Jesus, viu tudo que ele fez e foi lá e escreveu um livro, cartas que chegaram até nós. Pedro era um homem que não era um homem versado na escrita, mas ele foi usado pelo próprio Deus a trazer verdades a nós, por exemplo, hoje, que nos edificam, que nos encorajam em meio à perseguição, inspirado pelo próprio Deus, usando as características de Pedro. Nas línguas originais, a forma de escrever de Lucas é totalmente diferente da forma de escrever do próprio Pedro. Por quê? Características pessoais, individuais, sendo respeitadas nesse processo. Será que Deus ditou as palavras para os autores escreverem? Será que eles foram apenas copistas fiéis do que Deus ditava para eles? O que você acha? Deus vai ditando, vai lá, escreve aí Pedro. Aí Pedro começou a escrever. Vai lá, escreve aí Mateus, aí Marcos, aí Lucas, aí João. Deus foi ditando para eles. Eles escreveram a mesma história. E Deus, por que Deus ia usar 4 pessoas diferentes para escrever a mesma coisa? Senão a forma de escrita seria a mesma. Não é que eles são eles não estavam psicografando, né? Tomou posse das... Aí chegou lá, né? Esdras.
Essa estava psicografando. Não. Existe um respeito histórico. Você percebe, por exemplo, que alguns deles, no momento da escrita, pesquisavam outros. Nós estudamos no semestre passado qual autor dos evangelhos? Qual foi? Os irmãos estão demais. Marcos. Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, lembra disso? Mateus e Lucas tomam posse muito provável dos escritos de Marcos e usam Marcos como base para a sua escrita. Algumas histórias são alongadas dentro da sua experiência, elas são aumentadas, não no sentido de encher linguiça, mas com mais detalhes. Um exemplo, eles usaram Marcos como referencial, mas cada um teve o seu próprio estilo e forma de escrever. Então existe uma pesquisa no processo, uma pesquisa histórica, uma pesquisa bibliográfica ali, para os seus escritos saírem da forma que saem, né? Terceiro ponto ali, eu não vou pedir para você ler porque está pequeno, mas eu enxergo daqui, ó. Será que eles entravam em um êxtase, é o que eu falei aqui, ficando inconscientes, como se estivessem possessos? Será que toda a personalidade humana era excluída durante o processo de inspiração da Bíblia? Será que acontecia isso? A resposta é não. A inspiração das Escrituras era o processo em que o Espírito Santo dirigiu o autor para que escrevesse todas as palavras que Deus queria, sem contudo retirar a personalidade e consciência humana e mantendo também suas características, realidades e formas naturais em sua escrita. Lembre-se, tudo que a gente está falando da teologia, a gente precisa para as escrituras, porque senão vira ensino humano, né? Eu estou sistematizando aqui dentro da minha lógica dedutiva, e a Bíblia, ela tem sentido quando a nossa lógica, a filosofia é usada uma lógica conclusiva, a gente vai concluir que isso chega aqui. Por exemplo, eu tenho duas passagens ali, uma de Jesus e outra ali em Atos, citações. Quem lê Marcos 12, 36? Eu acho que é o 36 e o 37, tá? Quem pode ler lá? Pode ler, por favor, Flávia. Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama os filhos de Senhor. Você está lendo? Atos, né? Marcos 12, lê ele aí de novo, por favor. Pode ler de novo. Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Obrigado, Flávio, é exatamente isso. Então Jesus ensinando, como diz o escritor, ele fala, o próprio Davi falou o quê? Pelo quê? Pelo Espírito Santo. A citação aqui é do Antigo Testamento, dizendo, Davi falou pelo Espírito Santo. Quem lê Atos 1,16? Você está vendo todo o link aqui nas escrituras que a gente tem? A gente chega em Judas, que é registrado nos evangelhos, apontando para o Espírito Santo, dizendo Davi no Antigo Testamento e sendo consumado. Culturas totalmente diferentes, séculos diferentes, histórias diferentes que se entrelaçam, mas quem dirige todo esse processo segundo o texto de Atos? O Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse processo, o Espírito Santo é o autor das escrituras como o próprio Deus representado ali, né? Algumas citações de livros de teologia sistemática de autores e teólogos falando sobre isso. Por exemplo, Erickson diz o seguinte: por inspiração das Escrituras, entendemos a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da... Quando a gente fala de revelação, vamos voltar para a aula passada, o que a gente falou sobre revelação? O que é a revelação? O que é a revelação? Oi? Descobrir, descortinar. Deus, quem é Deus? Na teologia, nós teremos algumas definições humanas do próprio Deus quando estudarmos Deus. Mas quem que é Deus hoje? Oi? A gente tem dificuldade de definir Deus, porque Ele é tremendo, Ele é perfeito em amor e em santidade, Ele é soberano, Ele dirige todas as coisas. Algumas definições vão sistematizar essas informações, mas Deus é insondável.
A gente pode se aproximar do tamanho de Deus. Ele se apresenta em alguns aspectos seus, mas a sua plenitude é insondável. A gente não consegue conhecer tudo de quem Deus é. Então, quando Ele se revela a nós, Ele se descobre, Ele se descortina. Alguns aspectos são revelados a nós, outros não. E nós não entendemos. Então, quando nós pensamos na revelação escrita, pensando nessa revelação, Deus se descortina a nós, não é a sua totalidade. Por isso nós não temos muitas e todas as respostas. Voltando à frase pensando nisso, os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, da apresentação de quem Deus é, dentro do que Ele quer se revelar. Não somos nós, e aqui pensando um aspecto prático, não somos nós que vamos às Escrituras buscando dizer a Deus o que Ele deve nos mostrar, buscando que Ele traga as respostas que nós temos sobre as questões existenciais dessa vida, sobre as questões sem respostas dessa vida. E na iluminação a gente vai enxergar isso também. Dentro da inspiração, Deus se revela a nós, dentro da sua inspiração, mostrando que Ele quer se revelar com precisão, com veracidade, com autenticidade, com inerrância, com clareza. Você crê nisso? O que a gente tem na mão faz parte da revelação a Deus a nós, e está ali o que a gente precisa. Uma busca pelo insondável de Deus, uma busca por mistérios de Deus, tem levado muitas pessoas a descobrirem a Deus que não é o Deus das Escrituras. Quantos profetas se levantam e dizem o que Deus não disse? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, alguém que diz, o Senhor disse, e não fosse da palavra do Senhor, tinha o que sobre ele? A morte. Ele era apedrejado. Dentro do registro histórico, quando a gente fala em inspiração, o registro histórico do que Deus quis deixar a nós, escrito nas Escrituras, sendo meio redundante, registrado nas Escrituras, é o que nós precisamos para conhecer o insondável do Deus que se apresenta a nós com áreas reveladas, com áreas descortinadas, e faz com que os seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Não venha para a aula de teologia sem Bíblia, tá bom? Você vai abraçar a sua Bíblia agora, olha para a sua Bíblia e falar assim para ela: Senhor, obrigado porque as suas palavras estão aqui. Sua revelação, o seu descortinar está nas minhas mãos. O Senhor chegou até mim e se mostrou pela sua palavra. Amém? Essa semana no reel do Instagram tem uma senhora aí carioca que ela se diz profeta de Deus. Ela anda pelas ruas e é mais cômico, as pessoas mais rindo e ela anda pelas pessoas dizendo: Deus mandou eu te dizer. Aí as pessoas falam e ela fala o que Deus mandou dizer. Deus mandou eu te dizer, mas não são coisas relacionadas, são coisas relacionadas à vida das pessoas. Deus mandou eu te dizer que hoje no seu emprego, e as pessoas, alguns se assustam, outros riem, e depois você começa a ver os registros de que tudo que ela fala não acontece. Você já imaginou a seriedade de tomar parte da parte de Deus e dizer: o Senhor está me revelando, o Senhor está descortinando coisas a mim? Queridos, você tem a revelação de Deus, inspirada por Deus, nas suas mãos. Nicodemos, um pouco mais conhecido visualmente dos irmãos, aqui dá para usar a teologia dele, é um homem de Deus. Em algumas áreas a gente não vai poder usar a teologia dele, porque ele não tem uma visão como a nossa em vários aspectos, mas vai para o mesmo céu, não vai ter a área dos batistas e presbiterianos, é o mesmo céu, tá bom? Você querendo ou não, e junto com outras denominações estaremos lá, e enxergamos, e ele, por exemplo, como nós crê na inspiração e suficiência das Escrituras. Quem lê lá o que ele falou sobre inspiração? Obrigado, Daniel. Ele escreveu exatamente o que ele desejava comunicar, revelar, descortinar, sem qualquer erro ou falha. Uma das aulas será sobre a inerrância das Escrituras, mas muitas vezes você olha para as Escrituras e diz assim: será que é tudo verdade? Um profeta que é citado dizendo que foi ele que falou e é outro que está escrito lá no Antigo Testamento, o que eu faço com isso? A Bíblia está errada. Será que é isso? A gente vai ver que a Bíblia não tem erro.
Quando olham para você e falam assim, agora você está fazendo teologia, né? Você vai ter argumento para depois sentar e dizer, vem cá, onde está o erro da Bíblia? Me mostra os erros da Bíblia. Vamos sentar aqui na mesa? Ah, você crê na Bíblia? A Bíblia é um livro humano, está cheio de falha. Isso virou jargão. Você vai olhar e vai falar assim, o Deus insondável se revelou a nós pelas Escrituras. Eu sou estudante de teologia. E a Bíblia não tem erros. Você pode me mostrar um? A gente vai tomar um café a semana que vem, eu pago o seu café. Não marca num lugar caro não, senão vai ficar caro, né? Eu pago o seu café a semana que vem, a gente vai sentar junto. Traga para mim os lugares em que a Bíblia está com erro, né? Se você está com problema, fala assim, manda antes para eu olhar e estudar. Mas você não vai encontrar erro. A Escritura Sagrada não tem erros. Não tem. Aqueles que buscam provar erros nas Escrituras, caem com a cara no chão, porque ela não tem erros dentro dela. A gente vai estudar mais profundo na aula de inerrância, né? Mas ainda assim utilizando a personalidade, que é o que a gente falou até agora, e o contexto dos escritores. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. A inspiração implica que a Bíblia em sua totalidade é verdadeira, confiável e autoritativa. Ela tem autoridade, sendo que a inspiração não se limita à mensagem da Bíblia, mas abrange também as palavras. As palavras são inspiradas por Deus, né? E gente, quando a gente fala de inspiração, cuidado com esse termo, né? Depende se é compositor aí, você gosta de compor músicas, né? E de repente num dia, você está num dia lá com uma inspiração. Existe inspiração artística, né? Um ser tomado das artes. Tem dia que vai, tem dia que não vai. Tem dia que você senta para tocar. A definição de música é a expressão de sentimentos com som, né? E tem dia que você está inspirado emocionalmente. Você consegue ali. Quando a gente fala da letra, Deus não inspira letras de música hoje. As letras de músicas cristãs que são verdadeiras e boas, elas têm uma inspiração. Qual a inspiração delas? As Escrituras. As verdades de Deus escritas nas Escrituras. Quando nós olhamos para Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Cristo habita em mim, e agora pensando nas Escrituras, a palavra de Cristo escrita habita em nós. Isso faz com que nós falemos entre nós através de... Não existe... O cantor cristão não é inspirado por Deus. Está cheio de hino milenista lá. A gente tem um problema teológico com a nossa doutrina aqui. Hinos que não condizem com a nossa visão teológica. E outras questões também. Então, o que é inspirado por Deus é as Escrituras, a palavra das Escrituras. Por isso, você precisa ler sua Bíblia. A gente vai concluir dessa forma, mas eu quero fazer um parênteses aqui. Tem dia que você fala, hoje eu não estou para leitura não. Hoje eu estou para ouvir os louvores, né? Aí você coloca lá, varre a casa, ou trabalha, coloca o fone no seu trabalho e fica o dia inteiro ouvindo os louvores. Você ouve os louvores, você acaba o dia e fala assim, estou cheio de Deus. Glória a Deus por tomar tempo ouvindo louvores. Mas o que tem que habitar o seu coração? Isso aqui que é inspirado. Isso aqui que é vivo e eficaz. Hebreus 12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela entra no coração a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É isso aqui. Se você não lê sua Bíblia, você não tem visto a revelação de Deus para a sua vida. Ela está aqui, ela se revela a nós cada palavra escrita. Gruden, um outro teólogo, afirma que a inspiração bíblica é plena, ela é plenária, ela afeta todas as partes da Bíblia, desde os relatos históricos até as doutrinas teológicas e as instruções práticas. A Bíblia não é livro de arquivo, a gente está falando de arquivo aqui, né? Qual o arquivo de hoje? Inspiração e iluminação, né? O nome do arquivo é esse, ele tem 2 gavetas, inspiração e iluminação. A gente está na primeira gaveta, que é inspiração. Não é para eu guardar a verdade lá, a Bíblia é inspirada por Deus, amém? A Bíblia inspirada por Deus precisa ser a revelação de Deus viva na sua vida, que é a iluminação, que a gente vai entrar já, mas com instruções práticas para você. Antes de pensar em Deus iluminando a Bíblia, você tem que pensar que a inspiração é real. Você vai lá para Mateus, primeiro sermão de Jesus. Jesus chega uma multidão, começa a seguir Jesus, e João Batista acabou de dizer, arrependei-vos, é a multidão atrás de Jesus, falando, queremos ouvir Ele. Então ele começa o sermão do monte, Mateus 5, por exemplo.
Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Aí ele fala sobre o sal da terra e luz do mundo, ele fala sobre o dinheiro. Aí no final ele olha para aquela multidão que estava ansiosa. Faz cara de ansioso. Isso aí. Jesus olha para aquela multidão e fala: estão muito ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, ele fala... Isso é Filipenses. Ele fala: por que vocês estão preocupados? E a inquietação no coração de vocês? Vocês não têm que ficar preocupados. Se eu cuido das aves dos céus, se eu cuido dos lírios do campo e visto eles daquela forma, basta a cada dia seu próprio mal. É o escrito de Deus na prática. Quando você guarda a inspiração na gaveta, ela é teologia humana. Quando você toma ela para você, ela ganha sentido, mas você tem que crer que aquilo é inspirado por Deus para você. A iluminação vai clarear como isso acontece, mas a inspiração não diz que aquilo é realidade de Deus e tem que ser vivo para hoje, está entendendo? A inspiração que você precisa para hoje, né? A inspiração verbal plenária, que diz que todas as palavras da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são inspiradas por Deus, todas, Antigo e Novo Testamento. A inspiração não é limitada. E talvez você pense assim: e tais livros, e os apócrifos, e como é que... Aí é outra aula. Hoje a gente está falando que a Bíblia toda é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento. Essa Bíblia aqui que você tem na mão, né? Eu espero que seja boa a sua. A inspiração não é limitada ao conteúdo ou à mensagem das Escrituras, mas se estende a... Estou sendo várias vezes grifar. A cada o quê? Palavra. Você viu a seriedade de quem prega, gente? A seriedade, eu não diria a palavra, mas a responsabilidade de quem prega. Quando você vai pregar a palavra de Deus, o que acontece hoje é que muitas vezes as pessoas pregam o que elas entendem da palavra de Deus. E o que tem que ser pregado é a palavra de Deus, é a palavra escrita. Ela tem que ser descortinada dentro da revelação de Deus. A iluminação vai entrar nesse processo. Mas antes de entrar nesse processo de iluminação, olha para o que você tem na mão. É isso aqui que tem que ser exposto. Você ouve às vezes pregadores que falam: Deus é amor, como Deus te ama. Sente o amor de Deus toma o seu coração, Ele é tão bom. O amor de Deus é carinhoso com você. Deus é apaixonado por você. A paixão de Deus por você é tão grande que Ele dorme, acorda e vive apaixonado por você, amém? Aleluia! Mas cadê isso aqui? Vai para cá o que tem que se... Deus ama você? O autor poderia pregar isso não com aquelas palavras talvez, e não com aquela direção ou cosmovisão, mas um texto que você conhece muito bem, João 3,16 diz que porque Deus Ele amou tanto o mundo, o cosmos, e você faz parte desse processo, que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por você, por nós, pela igreja. Mas o que tem que ser pregado é o que está aqui. Assim, a inspiração verbal significa até mesmo as escolhas específicas de palavras feitas pelos autores humanos foram guiadas pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Tá bom. Deus é o autor da Bíblia. Então, se alguém perguntar para você: quem escreveu a Bíblia? Parece pegadinha, né? Homens santos inspirados por Deus, a gente vai ver isso. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Quem escreveu? Homens inspirados por Deus. Embora os autores humanos tenham escrito as Escrituras, o Deus soberano é o autor primário. A inspiração é uma obra do Espírito Santo que usou os escritores humanos para transmitir suas verdades sem erros, de modo que os escritores disseram, Deus também disse. Gente, você tem um manual de vida na sua mão. Isso aqui é palavra do próprio Deus. Olha a seriedade desse livro. Palavra do próprio Deus. Agora eu vou correr, senão não vai dar tempo mesmo. Inspiração é a ação divina que garante que as palavras originais da Bíblia sejam verdadeiramente a palavra de Deus. Ele é o autor. A inspiração não anula a personalidade dos escritores, mas assegura que suas palavras são fiéis à vontade de Deus. Isso aqui é o que você tem que guardar de hoje, tá? Da gaveta 1, que tem a gaveta 2. Lê lá de novo. Dá para escrever isso? Prova agora. Inspiração é a ação divina que garante que o que a gente tem, os originais da Bíblia, eles foram verdadeiramente inspirados por Deus. Homens, aí a segunda parte, tiveram suas qualidades, suas personalidades no processo, mas Deus é o autor da Bíblia. Certo? Passou nessa aula?
Como é que a gente sabe que isso é verdade? Alguns versículos. 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Vamos ler juntos? Toda a escritura é inspirada por... agora quando você for ler esse versículo, você já fez teologia. Você ganhou outro aspecto. Quando você lê, toda a escritura é... Homens santos, dirigidos por Deus, tiveram as suas habilidades e personalidades usadas nesse momento e foram tomados pelo Espírito a escrever. Você já pode fazer um balãozinho na sua Bíblia dentro de inspiração. E útil para... Olha quanta coisa a palavra de Deus inspirada é útil para a nossa vida. Próximo, 2 Pedro 1,21. A gente já leu esse versículo na aula passada. Quem pode ler? Vamos ler juntos, vai. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Precisa explicar? O que acontece nesse processo? A gente vai ter a iluminação. A iluminação é a obra contínua do Espírito Santo, que capacita os crentes a compreenderem, a entenderem e aplicarem essa palavra inspirada por Deus para a sua vida. Não se trata de uma única revelação, ou uma revelação nova, a cada vez que você lê a Bíblia. A revelação é uma, mas a iluminação é a habilidade divina que faz você entender e aplicar essa verdade revelada. Já aconteceu de você ler um texto bíblico? Você está fazendo o seu devocional, você lê o texto bíblico e Deus fala com você naquele texto. Você olha talvez para um aspecto, um versículo, e você fala assim: obrigado porque o Senhor se revelou a mim. Aí de repente no outro ano você está fazendo de novo a leitura anual, você está passando pelo mesmo texto e Deus clareia os seus olhos em outra parte do mesmo texto. Isso é, por exemplo, iluminação. Os textos dizem uma coisa, mas a aplicação para nossa é a ação de Deus nesse processo. Hebreus novamente diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela permanece viva, e ela é o que nós precisamos para o nosso coração. Ele ilumina. O que é iluminar? Lembre-se, nós acabamos a gaveta 1. O que era a gaveta 1? A gente está na gaveta 2. E a gaveta 2? A gente vai ter 10 minutos para a iluminação, mas a gente vai terminar. Se você não entendeu, o problema é seu, porque eu vou falar voando tudo a partir de agora, tá bom? O que é iluminação então? A iluminação é a gaveta 2. Era isso que eu estava falando? A gaveta 2. O que é iluminar? Se tivesse à noite, ia falar apaga a luz, aí apaga a luz. Clarear. As coisas estão escuras. Você está entendendo porque tem muita gente que não entende a Bíblia? Os olhos estão... Você fala com tanta clareza. Você fala, gente, olha o que esse versículo fala. A pessoa ela não entende como você. Coríntios, por exemplo, fala que eles não entendem porque isso é... A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é... Isso faz parte do processo de iluminação de Deus nas verdades. Deixa eu ver se aqui mesmo, se eu não puder mais de um. Então vamos lá. O autor das Escrituras redimido por Cristo Jesus. Então para quem que é o processo de iluminação? Ele é para quem? Para quem é redimido por Cristo Jesus. E para o leitor, você está lendo a Bíblia e você já é salvo em Jesus Cristo. Se você está morto espiritualmente, você não vai conseguir entender aquele processo. Você tem que ser salvo, alcançado, vivificado. Efésios 2 diz que nós tivemos vida em Cristo, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Antes nós estávamos, Efésios no começo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí no texto ele diz que pela graça nós somos salvos, nós somos vivificados, é o que o contexto diz. Ao ter vida, eu passo a ter um manual de condução, que Deus ilumina os meus olhos. Preste atenção no B, compreensão do texto no contexto de um relacionamento correto com Deus. Não é sair usando a Bíblia como caixinha de promessa, né? O famosa história, Deus, o que eu faço hoje? Me dirige o coração, que ação eu tomo hoje? Aí você vai lá na caixinha de promessa, pega lá o versículo, o que está escrito lá? E foi Judas e enforcou-se. Ai meu Deus, é isso que o Senhor espera de mim? O Senhor iluminou a minha mente de forma... Não. É um texto
usado por nós. Independentemente do modelo de inspiração e de inerrância que se adote, a interpretação nunca será inerrante. Grava isso. O texto é inerrante, mas a interpretação pode ser falha, porque ela vem de homens falhos. Por isso, quando o pastor Tiago principalmente prega, vocês têm que ter o quê? Cuidado. Pastor Tiago subiu para pregar, abre teus olhos. Complicado. Quando qualquer pastor sobe lá para pregar, o que os bereanos faziam? Está falando? Vamos ver se está na palavra, se está aqui, porque a interpretação pode ter erro. Hoje em dia as pessoas confiam na mão de homens falíveis as suas vidas. Nunca confie no que eu falo se não estiver na Bíblia. Acabei de falar, fala assim: pastor, pode me referenciar isso biblicamente? Referencial teórico, né? Pastor, pode fazer uma nota de rodapé, por favor? Vamos lá para a Bíblia. Precisa estar, porque a interpretação pode ser falha. Como é que é isso? A iluminação do Espírito Santo é perfeita. Você crê nisso? Ele não tem erro, então a iluminação não vai ter erro. Mas a compreensão humana não é inerrante. Apesar de a iluminação ser uma obra divina, os seres humanos são falíveis. Quem aqui não é falível? As mulheres todas iam querer levantar a mão, né? Vocês também erram, mulheres. Todo mundo erra. Oi? Olha eu errado aqui, né? Irmãos, eu brincava muito com isso. Tinha uma época, uma mulher que ficou brava de verdade. Falou: pastor, o pastor acha que mulher é inferior? Eu falei: não, irmão, eu parei de brincar, né? A irmã Ana Cristina me perdoa por eu fazer isso. Não, ela não. Faz muitos anos aqui, a pessoa está em outro mundo já. Não morreu. Apesar da iluminação ser obra divina, os seres humanos são falíveis e podem interpretar erroneamente a Bíblia. Isso acontece por fatores como influências culturais e teológicas. Gente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente já lê com uma cosmovisão formada. Ainda mais se você cresceu na igreja. Se você cresceu na igreja. Quando eu fui para o seminário, nas aulas de teologia, eu falava: que existe isso assim? Para mim o mundo era tão pequeno, a caixinha era tão formada. Eu tinha 17 anos, eu comecei a ouvir algumas coisas e falei: nossa, eu conhecia a Bíblia. A gente estava falando até do Clube Anse essa semana, sabia os versículos de cor, ganhei faixa de tudo quanto é faixa do Clube Anse, tinha todos os botões. Para quem não sabe o que é Clube Anse, pesquisa depois que não é aula. Todos os botões eu tinha lá, sabia tudo de cor. Mas quando eu comecei a olhar a dimensão daquilo tudo, eu percebi que muito da minha visão teológica era de pecado e eliminação, falta de estudo adequado do texto bíblico. Vamos ler junto? A iluminação transforma a mente e o coração do crente. Viver de acordo com elas, como? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Olha que profundo isso, Salmo 119. Eu ia fazer uns exercícios aqui, mas não vai dar tempo. Se abrir o Salmo 119, todo ele fala da lei da Escritura, fala sobre a palavra de Deus. Muitos deles falam sobre iluminação. Senhor, abre os meus olhos para eu ver. Essa tem que ser a nossa oração. Desvenda os meus olhos para que eu veja. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Lá é o 14, aqui é o 16 de João. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará o que está para acontecer. Aí você fica: Deus, fala comigo. Aí você fica na janela, Deus fala. Aí você olha para o céu: o Senhor está falando comigo, o Senhor é enorme, mas eu preciso de mais, Deus. O Senhor é lindo, eu já vi, fala mais. Revelação geral. Vai para a inspirada por Deus, porque ela se ilumina para o seu coração para tudo que você precisa. Se você não lê a Bíblia, toma vergonha na tua. Mas a nós nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É pelo Espírito Santo em você que você entende a revelação trazida a nós. Ele ilumina os nossos olhos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, são para ele loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Iluminação
é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A verdade de Deus inspirada, iluminada a nós. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Os crentes têm a unção. Para de buscar unção que não é para você. A unção que nós temos é a de Deus sobre nós, que nos clareia e nos mostra todas as coisas que nós precisamos. Atenção, nesse processo, esse processo está intimamente ligado ao quê? Vamos de novo, ao quê? O Espírito Santo utiliza o estudo da palavra de Deus para ensinar o cristão. Portanto, aquele cristão que não lê ou estuda a Bíblia, ofusca, apaga, anula a ação do Espírito Santo nele e não recebe o crescimento espiritual resultante do processo da iluminação. Por último, ore e estude a palavra de Deus. Clame a Deus como Davi clamou: desvenda dos meus olhos, abra os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da tua lei. Desvenda dos meus olhos, abre os meus olhos para que eu entenda a maravilha da sua lei. Então uma das formas aconselhadas no seu momento de devocional é, antes de começar a leitura, fazer o quê? Ora, Deus, aí você vai agora como estudante de teologia, eu creio que a sua palavra é inspirada, ilumina os meus olhos para entender as maravilhas da sua lei. Aula 3, Teologia Sistemática 1, amém. Deus, obrigado por esse tempo juntos, que os nossos olhos sejam iluminados pela sua verdade, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.